Oi, turma. Vamos aqui para mais uma aula nossa sobre investigações geológico-geotécnicas. E agora a gente vai para a parte 2. Bem, na parte 2 ficou para a gente estudar e aprender um pouco mais sobre os métodos indiretos de investigação. Então, começando como sempre a nossa aula com os objetivos de aprendizagem. O primeiro é compreender como funcionam os métodos indiretos de investigação, entender como os métodos indiretos complementam os ensaios tradicionais, que são os chamados métodos diretos, e aprender as aplicações dos ensaios nas diferentes obras de engenharia. Bem, e o que são esses métodos indiretos de investigação? A gente já viu um pouco na aula passada. Esses métodos utilizam feições topográficas, morfológicas e propriedades físicas do terreno para determinar indiretamente a distribuição e o posicionamento dos corpos geológicos e suas características físicas e tecnológicas. Os métodos indiretos que a gente tem são o sensoriamento remoto, o mapeamento geológico geotécnico e os ensaios geofísicos. Começando aqui, a gente falar um pouco sobre sensoriamento remoto e mapeamento geotécnico. Então, o sensoriamento remoto é um recurso indispensável aí nos trabalhos de mapeamento geológico geotécnico, porque aqui você tem a possibilidade de obter informações por meio de imagem, podendo assim a gente conseguir uma redução de custo e tempo nos trabalhos de campo, mas lembrem-se sempre, os métodos de investigação indiretos, eles não são substitutivos, eles são complementares e eles auxiliam aí, principalmente na redução de custo e de tempo dos trabalhos de campo. O uso hoje de técnicas de processamento de imagens, de sensores remotos, como por exemplo aí a aerofotogrametria e o uso de imagens de satélites, permite a gente aplicações de grande importância no mapeamento geológico geotécnico. Então existem hoje técnicas de filtragem em imagens ópticas e de radar que ressaltam aí as estruturas lineares, naturais, que podem ser interpretados como falhas, fraturas, drenagens, cristais, fundos de vale e foliações. Aqui é um exemplo. É um exemplo de um mapeamento geológico, geotécnico, e aí isso é feito a partir de imagens de satélite, mas também é feito a partir de ensaios de campo. Então vejam, aqui é possível identificar, está marcado aqui, ó, falhamentos e zonas de falha, essas linhas aqui em preto. Foi possível identificar a cobertura aluvial e coluvial. Então, a gente já aprendeu o que é um material aluvial e um material coluvial. Nesse caso aqui, existe a presença de areias, argilas e conglomerados. Existem ainda aqui, dessa cor mais alaranjada, conglomerados, areias, argilas, lamilitos, e aí tem espessuras variáveis. Aqui em roxo a gente tem unidades magmáticas e metamórficas, corpos d'água e represas. Vejam como é importante que a gente tenha aprendido todos os conceitos já levantados aqui ao longo dessa disciplina, porque existem mapeamentos como esse que vocês vão trabalhar. Então, essa parte de sensoriamento remoto é uma área onde vários profissionais trabalham e os profissionais da engenharia ambiental também. Então, a identificação, mapeamento de certas zonas de proteção ambiental, por exemplo. Então, a gente precisa, para definir essas zonas, também o conhecimento geológico e geotécnico da área. Então, aqui, como eu disse a vocês, é um exemplo de um mapeamento. Com o levantamento desses dados, como eu disse, combinado com os trabalhos de campo, aí a gente ganha em precisão e agilidade. Então, lembrem-se sempre, são processos que não são substitutivos. E aí, quando a gente vai representar essas plantas, esses mapas, existem alguns símbolos usuais que está aqui apresentado para vocês,
para a representação da litologia, ou seja, de camadas geológicas. Então, vejam, para cada tipo de rocha, a gente tem uma representação. Então, isso é importante quando a gente está num projeto, em um certo trabalho. É importante que as nossas imagens, nossos mapas, nossos desenhos, eles estejam com legendas representativas do material. Aqui é um outro exemplo, pessoal, de um processo de sensoriamento remoto para a geração de um mapa. Então, veja, através de imagens, aqui é a foto de uma região de rochas magmáticas, graníticas, em contato com sedimentos litorâneos. E aí, esse mapa, ele foi feito com base em imagens de fotos aéreas. Então, existem vários programas hoje que executam atividades de processamento digital de imagem. Aí, nacionalmente, a gente tem o Spring, que foi desenvolvido pelo INPE. Então, um estudo detalhado do sensoriamento remoto, ele pode fornecer um suporte para os estudos geotécnicos e também geológicos do terreno, estabelecendo critérios de uso e ocupação através da definição de limitações e potencialidades no mesmo. Então, aí, pessoal, nos últimos anos a gente teve uma expansão gigantesca do uso de computadores, de ferramentas de geoprocessamento. Então, hoje a gente tem aí o ArcGIS, o QGIS, o próprio Google Earth. Todas essas são tecnologias que facilitam o mapeamento e aí também a cartografia. Aqui, pessoal, é uma carta geotécnica. O que acontece? Quando a gente junta o sensoriamento remoto e o mapeamento geotécnico, a gente pode montar as cartas geotécnicas. O ideal era que toda cidade tivesse uma carta geotécnica. O que é isso? É a gente identificar as áreas que pode ter a ocupação urbana e áreas que não são recomendadas, por exemplo. Então, aqui é um mapeamento geotécnico parcial aqui de uma região de morros de Santos e São Vicente, que fica lá em São Paulo. Então, aqui, através de imagens de satélite, de investigações de campo, é possível montar essa carta. E aí você consegue identificar quais são as áreas, por exemplo, potenciais de deslizamento. Então, aqui vejam, essas áreas em verdes, áreas nesses tons de amarelo, são áreas onde você pode ter ocupação urbana, veja, desde que obedecida às recomendações e especificações indicadas. Então, aqui, através desses levantamentos, é possível você evitar que algumas zonas sejam ocupadas. E aí existem trechos aqui em vermelho, em rosa. Então, veja, esses trechos em vermelhos, eles não são indicados à ocupação urbana, segmentos de encosta retilíneos com inclinação superior a 40 graus. Então, são áreas caracterizadas aqui predominantemente por exposições rochosas ou pequena espessura de solo. Então, existem aqui essas áreas em marrom, segmentos de encosta predominantemente retilíneos e aqui inclinações elevadas também, de 30 e 40 graus. Áreas com espessuras de solo pequena, podendo sensorialmente atingir maiores espessuras ou apresentar exposições rochosas. Então, vejam, são a utilização de métodos indiretos, sensoriamento remoto, para que a gente possa identificar as principais zonas de perigo de ocupação. Bem, os outros métodos indiretos que a gente tem, que são muito utilizados, são os métodos geofísicos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui aplicações importantíssimas na área de engenharia ambiental, especificamente na área de geotecnia ambiental. Então, os métodos geofísicos, eles permitem a investigação indireta do subsolo, utilizando propriedades e parâmetros físicos dos materiais terrestres na identificação aí de minérios, petróleo, água e contaminantes. Então,
Os métodos geofísicos, eles são amplamente utilizados pelo pessoal que trabalha com petróleo para identificação de águas subterrâneas e de contaminantes. Então, esses métodos eles vão se basear no contraste entre propriedades físicas de diferentes materiais que compõem o subsolo. Então, quando eu tenho rochas diferentes, quando eu tenho solos diferentes, quando você utiliza esses métodos, você vai ter densidade diferente, velocidade de propagação de onda diferente, condutividade elétrica. E essas propriedades variam em função da mineralogia, do grau de alteração, do grau de umidade, fraturamento, porosidade, salinidade e aí, entre outros fatores. Esses métodos geofísicos eles permitem a avaliação rápida de características do subsolo e em grandes áreas, além de apresentarem com menores custos que a investigação convencional. A parte mais difícil, pessoal, dos métodos geofísicos é a interpretação. Porque a interpretação, principalmente quando a gente vai aí para a área de geotecnia, pode não ser tão simples. Por isso, quando a gente trabalha com o método geofísico, ele é visto como uma metodologia complementar às técnicas tradicionais. Dentre os principais métodos geofísicos e aí aplicados à geotecnia, a gente tem os métodos geoelétricos. Eles se baseiam em parâmetros elétricos do solo. Dentre esses parâmetros, a gente vai ter condutividade, resistividade, potencial elétrico espontâneo, polarização e campo magnético. Os principais métodos que a gente tem são eletroresistividade, método eletromagnético e georradar, que é um exemplo, pessoal, de método geoelétrico, com algumas ponteiras aqui, e aí você gera, por exemplo, uma corrente elétrica de um ponto a outro e mede essas variações. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. A gente tem os métodos sísmicos, e aí eles utilizam a velocidade de propagação de ondas elásticas pelo subsolo que são geradas artificialmente. Então, aqui, pessoal, artificialmente é a explosão de carga, por exemplo. Daqui ele gera essas explosões de carga para que sejam geradas ondas. Essas ondas vão passar pelos solos e pelas rochas. Então, nas interfaces onde mudam as propriedades do meio, aí essas ondas podem sofrer difração, refração ou reflexão. Esses sinais eles são captados por geofones e transformados em registros sísmicos, e aí a interpretação possibilita a caracterização de diferentes materiais. As ondas podem ser geradas na superfície do terreno ou ainda dentro de furos de sondagem. Existem ainda também os métodos potenciais. São destacados aqui a magnetometria e a gravimetria. Aplicações, aí vamos falar aqui principalmente de aplicações da geotecnia ambiental. A gente pode mapear e monitorar plumas de contaminação. Então, o que é pluma de contaminação? São regiões de contaminação no solo e na água. Caracterização de feições geológicas e hidrogeológicas dos locais investigados. E aí, detecção de estruturas enterradas, como tanques e tambores. Resultados: esses ensaios eles fornecem informações sobre litologia, estratigrafia, presença de falhas, profundidade do nível de água, direção do fluxo subterrâneo. E aí, em locais onde foi feita a disposição, por exemplo, de resíduos, permite estimar a localização e o volume desses resíduos. Então, como eu disse, são muito utilizados para mapear a contaminação gerada por algum resíduo e aí mostra as tendências de variação de concentração de poluentes. A gente pode ter isso tanto em planos horizontais quanto em profundidade. Então, aqui um exemplo, vejam. Imagina que a gente tem um resíduo, um aterro sanitário, e aí, por algum motivo, a proteção falhou e você vai ter uma contaminação. Você pode estimar essa pluma, essa região de concentração de contaminantes utilizando métodos geofísicos. E aí a gente consegue identificar, por exemplo, se essa pluma atingiu ou não o aquífero.
Vamos falar agora dos métodos geofísicos, falando especificamente do método de eletroresistividade. Então, esse é um método que utiliza uma corrente elétrica artificial. Ela é introduzida no terreno por meio de dois eletrodos com o objetivo de medir o potencial elétrico gerado entre os dois. Pode ser realizado na direção vertical, chamada de sondagem elétrica, ou paralelamente à superfície do terreno, chamada aí de caminhamento elétrico. A propriedade que é medida aqui é a resistividade elétrica. Então, a resistividade de solos e rochas é afetada principalmente por quatro fatores: composição mineralógica, porosidade, teor em água e quantidade e natureza de sais dissolvidos. Para o caso de áreas de disposição de resíduos, ocorre a formação de líquidos, aí vai ter alta concentração de sais, o que faz a área afetada pela poluição ser caracterizada por valores de resistividade bastante baixos. Então, a resistividade em solos e em rochas depende desses fatores que eu falei para vocês. E aí, nessa imagem que eu mostrei aqui, voltando, é um exemplo, desculpa, de um ensaio de eletroresistividade. Então, tem as ponteiras e aí você gera um potencial elétrico entre esses pontos. Aqui. Então, você pode fazer aqui o caminhamento elétrico. E aí você vai medindo essas variações de resistividade elétrica. Então, aqui, pessoal, é um exemplo de uma aplicação de método geofísico para identificar uma área contaminada por resíduos de curtume. Então, aqui, ó, mapas de condutividade para profundidade, desculpa, de 7,5 metros e de 15 metros. Então, aqui você consegue identificar zonas com diferentes condutividades elétricas. E aqui você consegue ver em linha, tá aqui a linha 7, linha 5, aqui linha 1, linha 4. Você mede essa resistividade aqui ao longo da linha. Então, é possível que você consiga verificar zonas potenciais aqui de contaminação. Bem, falando agora sobre o método eletromagnético de baixa frequência. Esse método ele envolve a propagação de campos eletromagnéticos de baixa frequência e se baseia em fenômenos físicos de eletricidade e magnetismo. Utiliza-se como equipamento de operação os medidores de condutividade do solo e bobina transmissora e receptora. O método é simples, rápido, por isso é bastante empregado em estudos ambientais. Permite a leitura direta da condutividade aparente e são empregados na detecção e monitoramento de poluição gerada pelos resíduos. Aqui é um exemplo de como é que funciona esse método: bomba transmissora, cabo de referência, bobina receptora, campo secundário. Então, aqui você gera um campo e aí você vai vendo quais são essas leituras. O último método geofísico que a gente vai ver é o GPR, ou radar de penetração no solo. Então, esse método é empregado para investigações rasas. E aqui, nesse caso, você produz uma onda eletromagnética de alta frequência que é transmitida pelo solo, onde a propagação do sinal depende das propriedades elétricas dos materiais existentes. Então, a propagação da onda eletromagnética é similar a uma onda elástica, e aí ela pode sofrer refração e reflexão de acordo com os contrastes e propriedades elétricas dos materiais geológicos. Essa técnica é bastante utilizada para o mapeamento detalhado de estruturas do nível d'água, mapeamento de plumas contaminantes e na identificação de interferência no subsolo. Tambores enterrados, por exemplo, com substâncias perigosas. Aqui, pessoal, é um outro exemplo de uma aplicação de ensaio geofísico, só que nesse caso é para um aterro sanitário. Então, esse artigo aqui eu vou querer que vocês leiam e respondam algumas questões e vejam a importância dos métodos geofísicos, nesse caso aqui, para a área
de geotecnia ambiental, para que a gente possa identificar zonas de contaminação. Então, nesse caso aqui, foi utilizado tanto os ensaios de eletroresistividade quanto os ensaios de GPR. Vejam, pessoal, aquilo que eu disse a vocês um pouquinho mais no começo da nossa aula. Não é simples a interpretação dos resultados. Vocês estão vendo que são várias zonas aqui, é porque já está todo organizado. Já tem aqui a identificação de zonas, ó, de falhas, mas não é simples você olhar para todos esses resultados de variação de condutividade elétrica, de variação de distribuição de ondas elásticas no solo e identificar que resultado é esse. Então, não é simples, por isso que é um método sempre complementar. Agora vejam, a partir do momento que eu consigo identificar quais são as zonas potenciais de contaminação, eu posso definir os pontos onde os ensaios dos métodos diretos eles podem ser aplicados. E aí eu consigo ver se realmente aqueles pontos, aquelas zonas são zonas contaminadas. Então, são métodos poderosos para monitoramento de plumas de contaminação, por exemplo, para diversas aplicações na engenharia, mas a gente não pode trabalhar só com esses métodos indiretos, os ensaios geofísicos. A gente tem que trabalhar sempre como uma metodologia complementar, porque a interpretação dos dados nem sempre é simples. Então, como eu disse, vocês vão ler esse artigo e responder algumas questões sobre eles. Então, essa nossa aula é um pouquinho mais rápida. A gente vai ter essa atividade para vocês fazerem. A gente vai falar ainda um pouco mais sobre a parte de sensoriamento remoto. Vocês vão ter uma ou duas aulas práticas aí sobre isso. E bem, voltando, a ideia inicial da nossa aula era compreender como funcionam os métodos indiretos de investigação, entender como esses métodos indiretos complementam os ensaios tradicionais e aprender as aplicações dos ensaios nas diferentes obras aqui de engenharia. Então, o material de apoio é o mesmo e aí ficam as dúvidas para o nosso próximo encontro. Então, um abraço, pessoal!